pessoal, vamos continuar os nossos estudos do intensivão de matemática do 9º ano, agora referente à semana de 8 a 12 de fevereiro de 2021. Estamos estudando equação polinomial de segundo grau e este é o 4º vídeo. Não seria interessante se, ao olharmos para uma equação polinomial do segundo grau e percebermos os seus coeficientes, se mentalmente já conseguíssemos descobrir as raízes só pelos coeficientes, sem precisarmos usar a fórmula resolutiva, calcular o delta e assim por diante? É isso que vamos ver nessa aula. Um método de descobrirmos as raízes de uma equação do segundo grau, analisando apenas uma relação entre os coeficientes da equação. Esse método alguns chamam de método SP, porque leva em conta uma relação de soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Aquilo que vamos estudar hoje tem alguns pontos que estão relacionados com o livro A Conquista da Matemática do 9º ano, páginas 106 e 107. Vamos considerar então esse primeiro exemplo. Temos a equação x² menos 7x mais 10 é igual a 0. Nesse caso, o coeficiente a é 1, b é igual a menos 7 e c é igual a 10. Resolvendo esta equação, temos as seguintes raízes. x1 é igual a 2 e x2 é igual a 5. O que aconteceria se somarmos as duas raízes, x1 mais x2? Obteríamos o valor 2 mais 5, que é igual a 7. Mas observe que nós poderíamos obter também a soma das raízes usando essa relação entre os coeficientes, fazendo menos b sobre a. Obteríamos menos 7 sobre 1, que é igual a 7. E se multiplicássemos as raízes, x1 vezes x2, obteríamos 10, que é igual a 2 vezes 5. Só que esse valor do produto das raízes poderíamos obter também fazendo a relação entre os coeficientes, fazendo c sobre a, que obteríamos 10 sobre 1, que é igual a 10. Assim, eu gostaria de chamar a atenção para isso. A soma das raízes, x1 mais x2, a soma S, nós podemos obter fazendo menos b sobre a. E o produto podemos obter fazendo c sobre a. Será que essa relação para a soma e para o produto sempre dá certo? Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, nós temos x² mais 11x mais 10 igual a 0. O valor de a aqui é 1, b é 11 e c é igual a 10. Resolvendo esta equação, temos as seguintes raízes. A primeira raiz, x1 é igual a menos 1. A segunda raiz, x2 é igual a menos 10. Temos então aqui duas raízes de valores negativos. Qual seria então a soma das raízes? A soma S, menos 1 mais menos 10 é igual a menos 11. Veja que menos 11 nós podemos obter fazendo menos b sobre a, usando essa relação. Que nesse caso é menos 11 sobre 1, que é igual a menos 11. E o produto das raízes, nós podemos fazer menos 1 vezes menos 10, que é igual a mais 10. Que nesse caso é possível obter também esse valor mais 10 usando a relação c sobre a, que nesse caso 10 sobre 1 é igual a 10. Novamente, se confirma a veracidade da relação menos b sobre a para a soma e c sobre a para o produto das raízes.
Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo C temos 2x² menos 12x menos 32 é igual a zero. Nesse caso o valor de A é 2, de B é menos 12 e de C menos 32. Resolvendo esta equação, obtemos as raízes 8 e menos 2. Se somarmos as duas raízes, 8 mais menos 2, vamos obter 6. Observe que a relação menos b sobre a para a soma se mostra verdadeira, pois menos b sobre a equivale a menos 12 sobre 2, ou seja, 12 sobre 2, que é igual a 6. E o produto das raízes, nesse caso, 8 vezes menos 2 dá menos 16. E percebemos que a relação C sobre A para o produto das raízes também se mostra verdadeira, porque temos menos 32 sobre 2, que dá igual a menos 16. Em todos esses três casos aqui, com equação completa, percebemos que a relação menos b sobre a sempre equivale à soma das duas raízes, e C sobre A sempre equivale ao produto das duas raízes. Será que essa relação também é verdadeira para as equações incompletas? Vejamos. Nesse exemplo D temos 7x² é igual a zero. Nesse caso, o valor de A é 7, de B é 0 e de C é 0. Resolvendo esta equação, temos as seguintes raízes. O valor da primeira raiz é 0 e da segunda raiz também é 0. Ora, a soma das raízes dá 0. E a relação menos b sobre a também dá 0, porque isso ficaria menos 0 sobre 7. O produto das raízes, nesse caso, também é 0. E a relação c sobre a para o produto também se mostra verdadeira, porque ficaria 0 sobre 7, que é igual a 0. Veja mais um exemplo, então, de equação incompleta. 2x² menos 6x igual a 0. O valor de A, nesse caso, é 2, de B é menos 6 e de C é igual a 0. Resolvendo esta equação, obtemos as raízes x1 igual a 0 e x2 igual a 3. A soma das raízes 0 mais 3 dá 3. E a relação menos b sobre a para a soma das raízes também se mostra verdadeira, porque fazendo menos 6, que é menos b, sobre a, que é 2, fica 6 sobre 2, que é igual a 3. O produto das raízes, 0 vezes 3 dá 0. A relação para o produto 6 sobre a também dá equivalente a 0, porque é 0 sobre 2, que é igual a 0. Percebemos, então, que nestas equações incompletas, a relação menos b sobre a, equivalente à soma das raízes, e c sobre a, equivalente ao produto das raízes, também se mostra verdadeira. Como um último exemplo de equações incompletas, temos aqui 3x² menos 27 igual a 0. Nesse caso, o valor de A é 3, de B é 0 e de C é menos 27. Resolvendo esta equação, nós obtemos as seguintes raízes. A primeira raiz é menos 3 e a segunda raiz é igual a 3. A soma das raízes, menos 3 mais 3, dá 0. E o que observamos da relação menos b sobre a dá 0, que é menos 0 sobre 2, que dá 0, e isso equivale à soma das raízes. O produto das raízes, menos 3 vezes 3, dá igual a menos 9. E verificamos também que a relação c sobre a, que é igual a menos 27, quer dizer
C é menos 27. Então, C sobre A fica menos 27 sobre 3, que é igual a menos 9. Assim, nós verificamos também, nesse caso de equação incompleta, que a relação da soma das raízes menos B sobre A é verdadeira, e a relação para o produto das raízes, C sobre A, também é verdadeira. Por que será que essas relações sempre dão certo para a soma e para o produto das raízes? Bem, vamos relembrar aqui a fórmula resolutiva. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. A soma das raízes, nós fazemos x1 mais x2, e vimos que sempre tem resultado em menos B sobre A. Nós podemos dizer que x1, usando aqui a fórmula resolutiva, é menos B menos a raiz de delta. Como eu tenho mais e menos, eu estou usando o sinal de menos primeiro, embora isso não seja obrigatório. Estou usando o sinal de menos para a primeira raiz. E vou usar o sinal de mais para a segunda raiz. Então, se eu somar x1 mais x2, equivale a eu somar essa expressão aqui, menos b menos raiz de delta sobre 2a, para x1, mais x2, que é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Então, x1 mais x2 é a soma dessas expressões aqui. Como elas têm o mesmo denominador, repetimos 2a no denominador. E no numerador fica menos b menos raiz de delta, menos b, mais raiz de delta. Se analisarmos aqui o numerador, fica mais raiz de delta, menos raiz de delta se anulam. Então, no numerador vai sobrar menos b, que dá menos 2b. Isso dividido por 2a no denominador. Simplificando aqui, cancelando os dois, então vai sobrar menos b sobre a. Quer dizer, a soma das raízes sempre equivale a menos b sobre a. Se analisarmos a relação C sobre A relação C sobre A para o produto das raízes, x1 vezes x2. Ora, x1 vezes x2 equivaleria então a usarmos essa expressão para x1, menos b menos a raiz de delta sobre 2a, vezes x2. E para x2 usamos essa expressão, menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Se multiplicarmos os denominadores 2a vezes 2a, vamos obter 4a ao quadrado. E aqui no numerador, nós temos um produto notável. Menos b menos a raiz de delta vezes menos b mais a raiz de delta. Isso aqui é como se fosse um a mais b vezes a menos b, que equivale ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Podemos fazer então menos b ao quadrado menos a raiz quadrada de delta ao quadrado. Bem, todo número elevado ao quadrado, mesmo negativo, se torna positivo, daí b ao quadrado. E a raiz quadrada de delta ao quadrado dá o próprio delta, portanto ficará b ao quadrado menos delta. Mas quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, b ao quadrado menos delta fica b ao quadrado menos essa expressão, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tirando do parêntese, o b ao quadrado vai ficar menos b ao quadrado, e menos com menos aqui vai dar mais 4ac. Se analisarmos esse numerador, b ao quadrado menos b ao quadrado se cancelam. Então ficará 4ac dividido por 4a ao quadrado. Simplificando 4 com 4, vai sobrar aqui c, e a dividido por a ao quadrado ficará a no denominador.
Daí, sempre que multiplicamos as raízes, vamos obter C sobre A. Vamos ver então como esse método pode ser usado para acharmos as raízes de uma equação do segundo grau, de uma equação polinomial do segundo grau. Considere então esse exemplo. X² menos 10x mais 21 é igual a zero. Nesse caso, o valor de A é 1, de B é menos 10 e de C é igual a 21. Então, qual seria a soma das raízes de x1 mais x2? Eu não sei ainda quais são as raízes. A soma das raízes eu posso obter fazendo menos b sobre a. Isso aqui equivale a menos 10 sobre 1, que dá igual a 10. E qual é o produto das raízes? Temos o produto das raízes. Eu não sei ainda quais são as raízes, mas sei que quando as multiplico, isso é equivalente a C sobre A, ou seja, a 21 sobre 1, que dá igual a 21. Então, eu tenho dois números que eu estou atrás. Quando eu somo os dois, dá 10. Quando eu multiplico os dois, dá 21. A soma é 10, o produto é 21. Não devemos achar que 10 é a primeira raiz e 21 é a segunda raiz. Não é isso. 10 é a soma das duas raízes e 21 é o produto das duas. Eu estou atrás de dois números que quando somados dá 10 e quando multiplicados dá 21. Consegue imaginar que números seriam? Tá fácil. Eis a resposta. 3 e 7. Veja que quando eu somo 3 mais 7 é igual a 10. E quando eu multiplico 3 vezes 7 é igual a 21. Considere o próximo exemplo. X² menos 3x menos 10 é igual a zero. Nesse caso, o valor de A é 1, de B é menos 3 e de C é menos 10. A soma das raízes eu obtenho fazendo menos b sobre a, quer dizer, menos 3 sobre 1, que é igual a 3. E o produto das raízes eu obtenho fazendo c sobre a, ou seja, menos 10 sobre 1, que é igual a menos 10. Então eu estou atrás de dois números, que quando eu somo os dois dá 3, e quando eu multiplico os dois dá menos 10. Consegue imaginar que números seriam? Veja então a resposta. 5 e menos 2. Quando eu somo 5 mais menos 2, o resultado é igual a 3. E 5 vezes menos 2, o resultado é igual a menos 10. Então, essas são as duas raízes. Veja que esse método é muito prático para resolvermos equações polinomiais do segundo grau. Mas, quando as raízes são números fracionários, decimais, irracionais, então esse método não se mostra muito prático. O próximo exemplo ilustra isso. Considere essa equação. X² menos 29 quintos de x mais 4 é igual a zero. Nesse caso, o valor de A é 1, de B é menos 29 quintos e de C é igual a 4. A soma das raízes, fazendo menos b sobre a, vou obter 29 quintos. E o produto das raízes, eu vou obter c sobre a, fazendo c sobre a, que é igual a 4. Veja que mentalmente tentar achar dois números, que quando somados dá 29 quintos. E quando multiplicados dá 4, não fica fácil. Então esse método de resolução, ele é mais prático quando as raízes são números naturais. Às vezes, quando tem um natural e um número negativo, ou números inteiros, quero dizer. Mas quando aparecem números fracionários, ele não é
um método muito prático para a resolução. Qual seria então as raízes dessa equação? 5 e 4/5. Então, nem sempre esse é o melhor método para nós resolvermos qualquer equação do segundo grau. Portanto, o método da resolução de equação polinomial do segundo grau usando a fórmula resolutiva, esse é o método mais adequado para resolvermos qualquer equação polinomial do segundo grau, completa ou incompleta. Então, eu sugiro que seja usado esse método da fórmula resolutiva, porque ele sempre conduz a passos que levam às raízes, quer sejam números irracionais, fracionários, decimais, naturais e assim por diante. Nós poderemos encontrar atividades relacionadas com esse assunto no livro A Conquista da Matemática do 9º ano, página 108.